Jesus que fala sobre as aves do céu, fala dos lírios do campo. Já ouviram falar dessa passagem, não é? E aí lá no Evangelho, no capítulo, se eu não me engano, 25, mostra pra gente a necessidade que nós temos de ser mais confiantes. Mas a gente tem tanta desconfiança, não é? Ele fala assim, escuta, as aves se preocupam com o que elas vão comer, o que elas vão beber. Os lírios estão preocupados com o que eles vão vestir, não é? Existe toda uma providência divina por trás, mas a gente não aceita isso de jeito nenhum. E aí a gente vai para o outro lado, que é os excessos. Aí algumas pessoas aprendem a acumular valores, recursos, possibilidades, e aí nós estamos lascados, né? Porque depois que a gente acumula um pouquinho, parece que existe um bichinho ali que morde a gente, e a gente não quer parar de guardar. E vem as desculpas. Primeira delas, deixar para os meus herdeiros. Se a gente soubesse a confusão que é deixar dinheiro para herdeiro. Dinheiro não, recursos, né? Casa, essas coisas, né? Patrimônio. Talvez a gente pensasse melhor. Então, a gente depois pensa assim, não, eu tenho que ter bastante dinheiro para eu poder ajudar os outros. A gente também tem essa ideia, né? A gente não tem essa ideia, por exemplo, no final do ano, naquela loteria que tem no final do ano. Se eu ganhasse uma bolada, eu ia ajudar, né? E aí me vem à memória uma mensagem do senhor chamado João Mateus, chama-se A Ficha. Talvez qualquer dia vocês vão pegar ela por aí, uma mensagenzinha pequenininha, extraída de um livro, que está numa mensagem, numa folhinha de papel. E o João Mateus, ele trabalhava numa casa espírita, mas um dia ele estava deitado dormindo e teve um sonho. Aí ele sonhou que estava no lugar e pegaram a pasta dele, a ficha dele, e abriram e começaram a dizer sobre ele, sobre o que estava anotado lá na ficha, né? João Mateus teve uma boa infância, família equilibrada, né? Os pais com recursos, boas escolas, bons passeios, boas namoradas, um bom casamento. E aí foi relacionando as coisas, não é? Isso seriam, na verdade, os créditos que ele tinha, né? Ele tomou, 2.000 passes, bastante passes, tem espíritos que tomou 2.000 passes, já pensou chegar no plano espiritual e falar, quantos passes você tomou lá, né? Bom, são 50 por ano, se a gente vier uma vez por semana, mas se a gente vir 3 vezes por semana, são 150, né? Então 10 anos são 1.500. Então no meu caso, acho que eu já tomei mais de 2.000, porque eu tenho praticamente todo dia de casa espírita, né, Moacir? Já pensaram o encargo que a gente dá para os espíritos? Né? Nós demos 3.000 passes nesse infeliz e ele não mudou nada. Já pensaram que coisa que vai acontecer com a gente, né? Que situação, não é? É a mesma coisa de lá no hospital, né? Você foi 3.000 vezes fazer a consulta e continua do mesmo jeito. Você não mudou em nada, está do mesmo jeito. O médico fala as coisas, faz tudo o contrário. Depois que você vai lá, você fala assim, não pode acreditar em médico, mas quando o bicho aperta, você vai lá. Então a gente é assim, não é? Mais ou menos desse jeito. Aí o João Mateus estava lá, quando eles iam levantar a ficha dele, dos débitos, ele acordou. Meu Deus do céu, acordou. Ele tinha tomado muitos passes, na caridade ele tinha distribuído alguns centavos, veja só, centavos. E aí quando eu ia falar dos débitos, ele acordou com uma outra disposição. Não sei se já aconteceu isso com vocês, mas de vez em quando a gente acorda com outra disposição. Quer arrumar tudo, quer ajeitar tudo, quer jogar coisa fora, quer arrumar os armários, quer dar as coisas que está lá sobrando, a gente acorda com outra disposição. Eu desconfio que é o dia que eles fazem a leitura da nossa ficha, porque aí a gente desperta um pouquinho, né? E aí a gente quer mexer nas coisas, quer movimentar, meu Deus do céu, quanta coisa nesse guarda-roupa, aí tira lá um pouco. Aí vai lá no armário e fala, lentilha, ninguém come lentilha há 6 meses, 1 ano, 2 anos, aquela lentilha já tem 3 anos que está vencida, tira a lentilha, tira as coisas que tem lá. 50 quilos de sal, porque cada cesta básica vem 1 quilo, e a gente nem usa nem 1 quilo por mês, sei lá, é uma confusão. E aí a gente faz aquela coleta e traz aí caixas e caixas na casa espírita de roupas, de sal, de fubá, de todas essas coisas boas que a casa precisa muito, né? Sal e fubá é uma coisa muito boa, que a casa aceita de bom prazer, de bom grado, que os assistidos adoram, né? Sal e fubá é uma coisa muito boa. E aí o João Mateus então acordou com outra disposição e foi falar com os amigos. Olha, tem uma obra pendente aí, nós estamos há 6 anos fazendo essa creche, agora eu vou dar o dinheiro para terminar. Amanhã você vai lá,
lá no escritório que eu vou dar um cheque para você terminar essa creche. Ah, meu Deus do céu, o trabalho social está tão devagar, só tem sal e fubá dessa dispensa. Pode ir lá que eu vou dar um dinheiro para vocês comprarem pelo menos alguma cesta básica para ajudar essas pessoas que estão precisando. Eu sei que ele foi indo nos lugares com aquela disposição de ajudar, mandou todo mundo ir lá procurar ele no dia seguinte, no escritório dele, que ele ia dar o dinheiro lá, ia fazer um monte de coisa. Só que aí ele dormiu e não acordou, desencarnou dormindo. Não deu tempo dele distribuir os recursos que ele precisava distribuir. Olha só. Agora vocês imaginam como ele acordou no plano espiritual? Meu Deus do céu, cadê? Não veio ninguém, né? E as pessoas não foram lá para pegar o dinheiro, ele também não, ninguém ouvia ele, ninguém falava com ele, não acontecia nada. Meu Deus do céu. Então, olha, vamos evitar a nossa ficha ter esse tipo de apontamento. Então, a gente já pode providenciar algumas coisas. Olha as aves do céu, mas olha também os nossos irmãozinhos necessitados da terra. Vamos sair dos muros da nossa casa. Vamos observar que tem mais pessoas além da nossa família, os nossos filhos, nossos netos, nossos bisnetos, nossos sobrinhos, nossos parentes. Tem mais pessoas que precisam, não é só eles. Mas do que eles precisam hoje aqui em São Paulo? Talvez nem tanto de alimento, nem tanto de roupa, mas talvez uma orientação, uma casa que possa ter um curso, favorecer um curso, favorecer uma orientação, uma instrução. Alguma coisa a gente pode pensar. E não é só essas pessoas que a gente está falando, são só crianças, tá bom, tem afinidade com criança, vai atrás delas, mas vai também atrás do idoso. Olha, há uns anos atrás eu ouvi falar que o Brasil ia ser o país de idosos. Eu tinha ouvido falar isso. E não é que outro dia eu fui pegar o metrô e o moço falou assim: a sua carteirinha, por favor. E eu fiquei lisonjeado, falei: a minha carteirinha? Claro, olha aí. O senhor pode passar, o senhor é idoso. Eu falei: o quê? 60 anos, Moacir. Mas ele pediu a carteirinha, então quer dizer que não parece que eu tenho 60. Eu fiquei feliz, né? Mas foi só entrar no metrô, a moça falou: senhor, senta aqui, esse lugar é do senhor. Eu falei: meu Deus do céu, agora lascou tudo. Nós já estamos num país de idosos. Então, nem todos os idosos tiveram tempo para pensar na sua idade. No meu caso, por exemplo, não tive tempo de pensar: meu Deus, o que eu vou fazer quando eu ficar idoso? Não teve tempo de pensar nisso, não adequou a casa, não resolveu parte do patrimônio, não colocou os papéis em ordem, as coisas estão tudo atrapalhadas, sabe? Tá assim, meio que vivendo de qualquer jeito. E alguns chegam ao ponto de depois não ter nem onde morar. E aí são obrigados a ir para casas especiais, em lugares especiais, e aí ficam lá, obviamente, descontentes, porque a gente está lá junto com estranhos, com pessoas que a gente não conhece, estranhos tratando da gente, assalariados estranhos que ganham muito pouco para estar ali cuidando da gente. Imagine o grau de dificuldade que a gente vai ter. Aí a bondade divina fala assim: vamos desligar um botãozinho nele para ele não perceber muito essas coisas. Aí desliga um botãozinho na gente, aí a gente não percebe muito, né? Tem um que faz uma malcriação para a gente, e dá comida gelada para a gente não percebe esse botãozinho que ele desliga na gente, não é? É a bondade divina, veja. E a gente não conseguiu pensar na idade provecta, na idade madura. Então, o convite está aí. O João Mateus alerta a gente que nós precisamos pensar em resolver as situações que nos dizem respeito, que estão ao nosso redor. Nós precisamos pensar nisso. Como que estão os nossos documentos? O carro que nós temos está regularizado? Está em dia com as coisas? E a casa que a gente mora? Os documentos estão em ordem? Tudo está em ordem? Se eu precisasse vender essa casa de uma hora para outra, seria possível? Seria possível. Sabe? A gente precisa deixar essas coisas em ordem. E nós não podemos esquecer também que nós temos expectativa de vida. Façam as contas. No meu caso, eu calculei mais uns 10 ou 15, no máximo 20. Então a gente tem que estar preparado para 20 anos. Não é? Tem gente que está preparado para 200 anos. Meu Deus do céu, vai viver 200 anos, que não vai conseguir gastar 200 anos que ele tem.
E não obstante a isso, tanta gente necessitada, tanta gente precisando, tanta gente que poderia aproveitar bem recursos, que não são recursos que a gente vai oferecer assim, a mão cheias, de qualquer forma, para qualquer lugar, para qualquer direção. Isso a gente vai pensando, mas a gente tem que abrir essa porta para esse pensamento. Porque enquanto a gente não abrir isso, a gente fica com essas coisas e nem sabe o que tem exatamente, como que tem, como que vai lidar com isso. Vai deixar para os herdeiros, mas a gente não imagina o problema que é, porque aí vai ter briga, porque um vai dizer que visitava mais o pai, o outro vai dizer que fazia companhia mais para a mãe, o outro vai dizer que levava o pai no hospital mais vezes, sabe? Assim ele se acha com mais direito. Aí eles vão brigar por causa da cortina, do lustre, do móvel, sabe? Essas coisas. E a gente está no mundo espiritual, achando que chegamos lá no nosso lar e vamos só ver palestra e andar naquele vale das águas, assim. E daqui a pouco tem gente chorando, reclamando, xingando a gente. Meu Deus do céu, não consigo me concentrar aqui, tem um barulho na minha cabeça. São os herdeiros descontentes, porque eles nunca vão ficar contentes com o que a gente deixar. Vocês sabiam disso? Eles nunca vão ficar contentes. Porque se divide por 3, é porque era 3, não era 2. Eu fiz mais por ele, sabe? Vão estar sempre com alguma coisa. Então, se você planejar isso antes, olha a tranquilidade que a gente pode ter. Desencarna tranquilamente, suavemente, está tudo bem, está tudo mais ou menos encaminhado, não é? Mas a gente fica aflito, sonega possibilidades. E aí a gente volta para o plano material de novo, reencarna, a gente vem com escassez de recursos. Sabem por quê? Porque a gente não soube administrar o muito. Lembram da parábola dos talentos? Recebemos 1 talento, 2 talentos, 5 talentos, a gente não soube administrar. E aí? Vejam como que é complicado, né? Aí a gente volta lá para o João Mateus e pensa assim: será que eu vou ter um sonho essa noite? Não precisa ter o sonho. A gente já pode partir para a iniciativa, que a gente possa fazer coisas que possam fazer com que a gente possa ter uma vida mais leve, mais suave. Não no Brasil, mas me parece que em outros países, como por exemplo nos Estados Unidos, se você não pode ter o luxo de ter uma empregada doméstica, você não pode ter isso, porque é muito caro, é fora do padrão da gente aqui, a gente nem imagina quanto é. Mas aqui mesmo, se a gente pensar bem, como que é uma casa fácil de limpar? É a casa que tem menos coisas, que as coisas estão mais organizadas, mais em ordem. Aí você vai lá, você mesmo com um paninho, em meia hora você limpa tudo. Então, viver assim para aliviar, para nos descarregar dessas coisas que a gente fica juntando, umas bobajadas, umas tranqueiradas. Então, vai devagarzinho, sabe assim? Adota aquela política, agora só sai. Então sai lá um pedaço de madeira que faz 6 anos que não aproveitou porque você achou que ia ser útil para alguma coisa. Sabe aquela caixa de parafuso que tem uns 300 quilos mais ou menos? O senhor tem uma dessa, não? Tem, né? 30 quilos de parafuso, veja bem, né? E não é só, os parafusos é só um exemplo, né? Ele não vai me perguntar como que eu sei disso. Ele pergunta para mim, como é que você sabe disso? Eu sei disso porque eu também tinha uma caixa de parafuso lá que tinha uns 300 quilos, nem conseguia carregar ela. E aí você põe um dia, põe na mesa, aí você vai arrumar os parafusos. Meu Deus do céu. Você fala assim, não, mas eu acho que é melhor ficar com 10 de cada um. Aí você vai separando 10 de cada um, daqui a pouco você está com todos os parafusos do mesmo jeito. Não, vamos fazer 5 cada um. Aí a gente faz 5 cada um, na metade do negócio. Aí daqui a pouco você pensa, você sabe uma coisa, eu vou mandar tudo embora, essa porcaria, manda embora, porque quanto tempo faz que você não usa um parafuso? Nem empresta, nem dá para ninguém. Às vezes você vê a pessoa com dificuldade de pôr um parafuso não sei aonde lá, você nem lembra que tem os parafusos, nem lembra. Olha só, a caixa de ferramentas, mas isso é muito útil. Não é útil? 200 chaves de fenda, 150 chaves Phillips. Meu Deus do céu. Olha como que a gente faz, né?
Vou falar mal das mulheres agora, chega dos homens, né? Aí você abre lá a gaveta de talher, 300 colheres, 150 garfos. Meu Deus do céu, vai ter um banquete aqui, não é possível. Quantos anos faz que a gente usa um garfo, uma colher, mora sozinho, em dois, um casal e 2 filhos, tem 30 colheres, meu Deus do céu. Faca tem de tudo quanto é tamanho, faca de churrasco, faca de escargot. Vem no faqueiro o negócio de escargot. Alguém já comeu escargot aqui no Brasil? Vem no faqueiro. Meu Deus do céu, 30 anos que eu casei, tem um garfinho de escargot. Mas para que é aquilo tudo? Duro, né? E olha o João Mateus aí, de novo. Um dia a gente vai dormir e depois não vai acordar. Vocês já imaginaram? Sabe o que os nossos herdeiros vão fazer? Com essas coisas que a gente tem, primeiro eles vão jogar tudo fora. Tudo. As nossas roupas, a gente vai ficar até envergonhado, porque eles vão chamar a gente lá para catar o que quiser de roupa da gente. Olha os vestidos da mãe, pode vir quem quiser pegar da família. Vai lá, aquele mundo de gente pega todos os vestidos da gente, das mulheres, os ternos dos homens. Os ternos novinhos dos homens, né? Porque faz mais de 5 anos que ninguém usa terno, né? Quer dizer, nem vai trabalhar, tem gente que nem vai trabalhar na empresa há mais de 5 anos, né? Porque está em casa agora com esse negócio, põe só a camisa bonitinha e fica de short e tal. Uma vida mais leve, mais tranquila. Olha, está começando o ano, é uma simbologia, mas será que a gente não pode fazer isso? Pensar em trocar, compra um sapato novo, ó, tem que sair um pelo menos, ou 2. Estou falando isso para os homens, né? Porque os homens usam o sapato até ele esfarelar tudo, acabar, cair no pé, estragar no pé dele, no meio da rua, ele voltar descalço para casa. Não joga fora, não dá para ninguém o sapato. Bandido não faz isso, né? As calças dele estão tudo rasgadas, agora está na moda. Não tem coragem. Não, nesse caso está na moda mesmo, nesse está na moda, Então, devagarzinho a gente vai percebendo que é muito mais fácil a gente ter uma vida mais leve, mais suave, menos coisas. O patrimônio a gente pode pensar, pense bonitinho o que você pode fazer com um pouco dos seus recursos. Claro, é louvável ter uma economia, óbvio que isso é louvável, não é? Mas tem coisa que está fora do limite. Às vezes você mora numa casa de 2, 3 milhões de reais, você e seu marido. Você pensa, preciso de morar numa casa desse tamanho, nesse lugar? É coisa de pensar. É coisa de pensar. Tem 3, 4, 5 carros na garagem. Antigamente era sinal de status as pessoas ter carro. Hoje o status é o cara sair com a bicicleta, né? Os meninos saem com a bicicleta na rua. Não tem carro mais, né? Você fala para o filho, não quer o carro, não, eu pego o Uber. Não querem ter carro mais, não querem mais nada. Então ter o seu carrinho direitinho para você carregar suas coisas, sua família, sabe? Precisa simplificar a vida da gente, simplificar. E assim a gente também pode favorecer mais, muito mais do que a gente imagina. Tem gente que ainda recebe, sei lá, um benefício de empresa, né? Um benefício, por exemplo, de cesta de alimentos, essas coisas. Ai, cavoca lá, não usa quase nada. Nem sabe o que fazer com aquilo, às vezes, fica aborrecido porque dá trabalho, pesado. E ele vai comer todo dia na frente, lá no restaurante por quilo, que é muito melhor, né? Mas ele não tem coragem de levar aquela cesta. Você aceita essa cesta aqui no restaurante por quilo? Dá lá para a mulher nesse restaurante por quilo. Não, ela tem lucro. Dá para ela. Se você não tem para quem dar, dá para ela. Dá lá naquele barzinho que faz aquele almocinho de 5, 10 reais para as pessoas mais simples. Ajuda esse povo também. Então, a gente vai devagarzinho pensando que dá para ter uma vida mais leve, mais suave. Desapegar-se devagarzinho das coisas, desapegar assim. Uma coisa que é legal a gente também pensar, que o João Mateus não deve ter pensado, é que a gente também de vez em quando quer achar que vai mudar o pensamento das pessoas, que vai torcer a ideia de alguém, que vai convencer alguém de alguma coisa, não é? Então já é hora da gente pensar, tudo bem, está batendo a cabeça, a responsabilidade é dele, é dela. Não é? A gente às vezes tem lá um problema com o cunhado, com o filho,
com filha, né? Briga lá dos casais. Deixa, eles se entendem, eles se resolvem. A gente precisa também dar um pouquinho de condição para as pessoas exercitarem o seu próprio livre-arbítrio. Então, às vezes, a gente não quer que a pessoa faça nada se não ser da nossa vontade. E aprisiona as pessoas, às vezes. Muitas vezes a gente faz isso, sem perceber. As pessoas não fazem as coisas porque tem medo de ofender, de ferir, de machucar. Seja mais assim, mais aberto, sabe? Deixa as pessoas errarem. A gente não quer que ninguém erre, especialmente aqueles que estão do nosso lado. De jeito nenhum! Vai sair com essa pessoa? Não vale nada! E aí? A gente pode falar, olha, pensa bem, mas é você que é responsável, né? Afinal, você já tem 45 anos, mora com a mãe, mas tem 45 anos. Não é? Então, a gente saía de casa há alguns anos atrás, assim, há 40, 50 anos atrás, a gente saía com 22, 23, 25 anos já. E a gente não batia a cabeça, e os pais nem sabiam quem estava batendo a cabeça, estava vivendo lá um drama terrível, estava vivendo problema de aluguel, problema de inquilino, problema assim, sabe? Os pais nem sabiam, gente, que a gente estava vivendo esses dramas. A gente tinha que se esforçar para crescer, para se desenvolver. Muito bem. Olhai as aves do céu, olhai os lírios do campo. Cuidado com os excessos, porque os Espíritos sempre nos alertam. O nosso necessário já é um supérfluo. Que Deus nos abençoe, que Jesus nos ilumine, que possamos ter um ano assim, que seja absolutamente inesquecível para a gente. Muito obrigado. Pelo amor de Deus. Ladainha, né?